Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria estarmos novamente reunidos. Hoje nós temos uma celebração especial, uma reedição ou uma continuidade da nossa conferência Famílias Farol ou Lar Farol. Nós vamos nesta noite novamente ouvir uma palavra falando sobre esse tema, sobre a importância de sermos uma família que seja referência, uma família que viva uma vida que agrade a Deus, uma família que viva em paz e em harmonia. Eu fico muito feliz que você esteja com a gente. Espero que você, meu querido irmão, esteja reunido com sua família e esteja participando desse momento, desse culto, que você possa louvar a Deus, adorar a Deus conosco. A participação que nós teremos nesta noite é de várias famílias. Teremos a participação do casal Wellington e Priscila, também do Ricardo, da Fabiana e da Amanda, do diácono Samuel e da diaconisa Leia, do diácono Valmir, da irmã Nilceia. Esses irmãos estarão participando do nosso culto, nos dirigindo, apresentando e pregando a palavra de Deus. Estará o pastor Marcos Ferreira. Vai ser um tempo muito abençoado. Mas antes disso eu quero lembrá-lo de que nós temos incentivado, motivado a você a continuar cooperando, continuar investindo naquilo que estamos nos preocupando em ajudar. Nossa igreja tem ajudado pessoas que estão passando por momentos difíceis, com carência. Algumas pessoas da nossa comunidade estão vivendo grandes crises. Nós precisamos ajudá-los. Então os dados você já conhece, mas estão aqui embaixo. E se você que está nos assistindo quer cooperar conosco, nós temos a campanha Celeiro do Amor e você pode investir na vida de quem precisa. Que Deus traga provisão à sua casa, que Deus traga a você e sua família a paz que vocês precisam, que Deus esteja sustentando vocês, fortalecendo vocês. Nós estamos com muita saudade. Eu sei que você tem ouvido falar de igrejas que já estão se reunindo presencialmente, tentando ter todo o cuidado necessário. A nossa decisão, por enquanto, continua a mesma. Nós vamos voltar a nos reunir quando todos pudermos nos reunir. Nós temos uma limitação de espaço, poucas pessoas poderiam estar juntas ali. A gente teria uma grande dificuldade. Eu confesso a você, assim que eu voltei à gravação na igreja, eu encontrei algumas pessoas e de cara, queridos, nós percebemos que realmente nós, infelizmente, nem as pessoas poderiam ir, teriam disciplina para isso. E nós pedimos que você continue orando. Em breve Deus vai nos abençoar com um remédio, com uma vacina eficaz, e nós desejamos então ter um momento especial de retorno com todos os irmãos juntos, com todos os nossos queridos idosos. A cada um de vocês eu mando um abraço apertado, por enquanto distante, mas logo em breve nós nos veremos e poderemos estar juntos, olhando um no olho do outro, sorrindo para o outro, abraçando um ao outro, e vai ser um tempo muito especial. Por enquanto, o nosso carinho vai assim, através do vídeo, através das ligações que eu devo voltar a fazer um pouco mais. Se você ainda está preocupado com a minha voz, a realidade é que o tratamento precisa continuar, mas nós precisamos falar e eu vou então tentar administrar isso da melhor maneira possível. Que Deus abençoe você nesse culto, que seja um tempo especial para você, para sua família, e nós vamos louvar a Deus com a família do Ricardo, da Fabiana e da Amanda. Que Deus te abençoe. Será uma casa de bênção.
coração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Minha casa será reconhecida como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. a minha família é bênção do Senhor. A tua palavra me
para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este dia, ó Deus. Queremos te agradecer pelas tuas bênçãos. Queremos, ó Deus, te agradecer porque o Senhor tem sido muito bom para conosco, Senhor. Ó Deus, e agora queremos colocar diante de ti as famílias, ó Deus, que hoje passam por algum momento difícil, ó Deus, em seus lares, seja na parte financeira, ó Deus, seja na saúde, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa estar visitando, Senhor, cada uma delas, ó Deus, as famílias da tua igreja, Senhor, as famílias, Senhor, de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, curando aqueles que estão precisando de cura. Que o Senhor possa estar, ó Deus, suprindo as necessidades, ó Deus, do lar, se existe algum lar, ó Deus, entre nós, que está passando por alguma dificuldade. Ó Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, com a sua mão, protegendo, guardando, ó Deus, de todo mal. E, Senhor, a cada dia que nós possamos também estar te buscando, te obedecendo, ó Deus, estando mais perto de ti, através da tua palavra, através, ó Deus, da oração. Ó Deus, visita, Senhor, os casais, ó Deus, que estão inscritos para o retiro, ó Deus, e aqueles, ó Deus, que estão passando por alguma dificuldade. Que o Senhor possa estar visitando neste momento. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Tudo isso eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pai de amor, muito obrigado, porque mais uma vez estamos aqui na tua presença, Senhor, para te agradecer pelas bênçãos recebidas, Senhor. Também, Senhor, para te pedir que tu possa continuar nos guardando e dando, nosso Deus, livramento. Que tu possa estar guardando as famílias da nossa igreja, Senhor. Tu possa estar abençoando a vida deles, Senhor. Dando, Senhor, a eles aquilo que eles necessitam, Senhor. Que tu possa guardar, Senhor. Te peço também, nosso Deus, pelas famílias do nosso retiro. Que tu possa estar guardando, tu possa estar abençoando a vida deles. Tu possa estar, nosso Deus, com eles nesse retiro. Possamos fazer um retiro na tua presença, segundo a tua vontade, Senhor. Seja também o local onde vamos fazer, que tudo possa ser feito segundo a tua vontade. Muito obrigado por tudo, Senhor. Não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos da PIB Nova Jerusalém e demais convidados para este evento, o Ministério Lar e Família tem a grata satisfação de apresentar o palestrante desta oportunidade, Pastor Marcos da Silva Ferreira. Ele é pastor e psicólogo. Com certeza Deus nos abençoará através da sua instrumentalidade. Amigo de longa data, o pastor Marcos da Silva Ferreira falou em nosso segundo retiro de casais. Também ministrou aqui na Jeru o curso Casados para Sempre, formando nossa primeira turma. Hoje vai nos falar sobre o tema Lar Farol. Ao final, abriremos uma sala para um bate-papo
Elaborem suas perguntas. Como é bom, irmãos, estarmos juntos nesta noite para tratarmos alguns assuntos referentes à família, algo que é tão importante para esse tempo que nós estamos vivendo. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse convite, agradecendo também a minha tia Nilceia e ao pastor Anderson por mais essa oportunidade que o irmão me dá para falar aí aos casais da sua igreja, né, falar à família de uma forma geral. Bom, vamos trabalhar nesta noite com um tema. O seminário fala sobre um lar farol, mas eu preciso entender, né, como é que eu tenho um lar farol. Para compreender, para entender esse primeiro momento, eu preciso entender alguns aspectos que são importantes. Primeiro, como está o meu relacionamento familiar? Com relação à família, eu e a minha esposa. Como nós estamos? Estamos bem, caminhando bem, estamos sendo direcionados pelo Senhor neste tempo de pandemia, neste tempo de epidemia, tempo onde a gente tem ficado mais juntos, como tem sido a oportunidade de nós estarmos mais próximos um do outro, ou seja, como tem sido o meu relacionamento com a minha esposa. Para que eu tenha um lar farol, eu preciso entender que esse relacionamento vai muito bem, obrigado. Segunda coisa é o meu relacionamento com os meus filhos. Como vai o meu relacionamento com os meus filhos? Está caminhando bem? Há um entendimento? Há uma questão de obediência? Filhos precisam obedecer os seus pais. Pais precisam entender o procedimento dos filhos, o comportamento dos filhos. Isso, é claro, vai muito da idade de cada um deles. Quando pequenos nós temos um procedimento, um comportamento. Quando vai crescendo, chega na fase de adolescente e jovem, há uma outra forma de lidar com eles, né? Não proibindo tudo, mas permitindo, né, com uma certa dosagem, né, de entender que eles não podem todas as coisas. A gente precisa compreender isso, né? Minha mãe já dizia, né, quando um não quer, dois não briga. Então, na verdade, quando ela não queria, não adiantava brigar. Então é muito importante os filhos serem obedientes aos seus pais. E, por último, a família com Deus, né? Como está a família com o Senhor? Como está o relacionamento dessa família com Deus? São aspectos importantes para que eu entenda como vai a minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos, como está o meu lar no Senhor. O meu lar precisa ser um lar farol, onde eu estou localizado, e a gente sabe muito bem para que serve o farol. O farol serve para iluminar, e é muito interessante, né, que o farol ele servia, né, durante a noite, muito mais, é claro, durante a noite, para guiar os navios, para orientar os navios a chegarem nos seus portos. Então este lar, que é farol, precisa entender que ele tem que ter testemunho, união, serviço e unidade. Ele precisa ter alguns aspectos para que também possa ser um lar farol. Compreendendo isso, fazendo uma introspecção, um rápido apanhado na questão familiar, na minha relação com a minha família, na minha relação com a minha família e Deus. Então, entendendo esses aspectos, eu vou compreender também que o meu lar, ele é, de fato, um lar farol. Bom, entendido aí, nós vamos passar por alguns aspectos também. O primeiro aspecto, né, para que meu lar seja um lar farol, e aí vamos para a base, né, bíblica, que deve ser a base de toda a família. O primeiro texto que eu quero compartilhar com os irmãos é o texto do Salmo 127, versículo 1. Se você tiver uma Bíblia aí, por exemplo, você pode abri-la, mas é um versículo muito fácil. É um versículo que vai falar muito ao nosso coração, e é um versículo para a família de um modo geral. Mas o texto diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, ou não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Dois verbos que são importantes aí nesse primeiro versículo. Não vou ler o texto todo, nós vamos ficar apenas nesse primeiro versículo. Mas dois verbos que são importantes. Primeiro, edificar. Se o Senhor não edificar
a casa se o Senhor não edificar o lar. Edificar significa construir. Nós precisamos entender que durante todo o nosso processo de vida familiar, nós sempre estamos construindo alguma coisa importante na vida familiar. Quero entender que nessa construção nós não estamos falando aí de cimento, não estamos falando de argamassa, de piso, de tinta, não é isso. Nós estamos falando de algo muito mais precioso, de algo muito mais importante. Estamos falando de amor, de parceria, né, de igualdade. Estamos falando, por exemplo, de ajuda, de cumplicidade. Estamos falando de alguma coisa importante na vida da família. Compreensão para alguns aspectos, né, que se a família não entender, por exemplo, esses aspectos, ela vai ficar em dificuldade, principalmente para ser um lar farol. Então, edificar. Você nunca para de construir. Quantos anos, por exemplo, você tem casado, ou de casados? 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. Importa que durante todo esse processo de vida você vem construindo. Quando você olha para trás, quando você olha lá para os primeiros anos de casamento, você vai ver que o tempo hoje é um tempo que você pode superar muitas coisas. Superando tudo isso, você pode entender que durante todo esse processo de vida, de caminhada, 2, a 3, a 4, a 5, a 6, eu não sei quantos filhos, né, você tem, mas o mais importante é que durante todo esse processo, né, ele é de caminhada com Deus. Nós não podemos deixar nunca de caminharmos com o Senhor. E a família aí, ela tem esse aspecto muito importante, de estar juntos, agrupados, unidos, por causa das tempestades, por causa das tormentas, né, entendendo que o seu lar está edificado sobre a rocha. Lembra do texto? Né? Aqueles que edificaram a sua casa sobre a areia, veio a tempestade e ela ruiu, mas aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, pôde manter a sua casa, né, sobre a rocha, que é Jesus, e aí ela manteve a plumada. Ela se manteve, por exemplo, né, de pé. Ela não ruiu, ela não caiu. Então é muito importante quando a nossa casa ela está edificada, o nosso lar está edificado, a nossa família está edificada sobre a rocha. Essa rocha, você sabe quem é. Essa rocha é Jesus. Então, construir. Nós nunca deixamos de construir. Passamos todo um processo de vida construindo. Isso é muito importante, porque aí, na verdade, durante todo o tempo, você vai ver que o seu lar está sendo edificado, solidificado no Senhor. Mas há um segundo verbo também, nesse mesmo versículo, que fala sobre guardar. Se o Senhor não guardar. Guardar aí é importante, porque tem o sentido de proteger. Quem hoje protege a sua família? O pai tem a função de proteger a sua família. A mãe tem a função de proteger a sua família. Nós temos um lar, que é a nossa base, que é aquele local onde nós entendemos que tem a nossa estrutura, que nos mantém, que é a nossa base central. Então esse lar, por exemplo, ele precisa ter o Senhor como o Senhor desta casa. Às vezes nós colocamos tantas coisas sobre o nosso lar, né, situações adversas, às vezes a gente briga tanto por tão pouca coisa, e a gente esquece, na verdade, de vivenciar grandes experiências um com o outro, mas e principalmente com Deus. Então, guardar, proteger. Conta-se uma história muito interessante de uma menina, né, uma jovem senhora. Ela foi procurar o pai e disse: pai, não tem jeito, né? Meu casamento não dá mais jeito, não tem mais condições, meu marido não me entende mais, eu não estou entendendo o que ele fala, né? E aí o pai então ouviu todo o desabafo daquela menina, daquela jovem casada, e aí ele pôde dar uma orientação. Ele disse: olha, eu vou fazer o seguinte, você vai ter uma plantinha, eu vou te dar uma plantinha. Essa planta, ela não existe em nenhum outro lugar. Essa planta, ela é única, e eu gostaria que você cuidasse dela.
E ela pegou essa planta, levou para casa, começou a cuidar a primeira semana, ficou uma planta linda, bonita. Segunda semana ela ainda ficou lá lembrando, dia sim, dia não, e ela colocava água, colocava no sol. A terceira semana já começou a relaxar um pouquinho. A quarta semana essa planta já não via mais água e nem sol. Já na quinta semana ela já começou a algumas folhinhas já caírem, a secarem, né? E quando ela pôde observar, olhar novamente essa plantinha e foi lá verificar, a plantinha estava totalmente seca e já quase morta. E ela já não sabia mais o que falar com o pai ligou para saber como é que ia a plantinha, e ela, né, assim, meio sem jeito, pôde dizer para o pai o que tinha acontecido. E o pai disse para ela: isso está acontecendo também com a sua família. Com um pouco cuidado que você tem tido com a família, onde você não rega o amor, onde você não rega a orientação, onde você não rega as palavras bonitas, onde você não rega, por exemplo, a unidade, de fato a sua família, ela vai morrer. Então, ela aprendeu a lição, que ela precisa realmente, né, proteger a sua família, ela precisa guardar a sua família, ela precisa, na verdade, né, cumprir o seu papel. O papel de Deus é importante, mas o nosso papel também é imprescindível. Então, construir e guardar, diz, né, o Salmo 127. Gostaria de compartilhar um outro texto com você, meu irmão, para entender, né, sobre esse lar farol. Esse segundo texto está em Josué, capítulo 24, dos versículos 14 e 15, que nos diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, e os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para que a minha casa, para que o meu lar seja um lar farol, eu quero destacar também 3 momentos desse texto. O primeiro momento de Josué, ele diz que o lar precisa ser temente a Deus. Temei ao Senhor, como ele diz agora. Ele está falando ali exatamente para o seu povo, ele está falando ali para as famílias, ele está falando para alguém que ele entende que é importante para Deus, entendendo que hoje a sua família é muito importante para Deus. Então, temer. Um lar que teme ao Senhor é um lar abençoado. Temer aí, é claro, você sabe que não é ter medo, mas é você se sentir feliz em poder servir ao Senhor, em poder fazer a vontade do Senhor e poder entender que o Senhor, ele merece o melhor de cada um de nós. Quando nós queremos alguma coisa, ele oferece o melhor para nós. Mas nós precisamos entender que também, quando oferecemos algo ao Senhor, deve ser o melhor de cada um de nós. Portanto, lar temente a Deus. Se você quer ter um lar farol, um lar espelho, um lar que ilumina, um lar onde as pessoas vão ver em vocês que eles precisam de Deus através da vida de vocês, esse lar precisa ser um lar que teme ao Senhor. Quero destacar, por exemplo, um lar que no primeiro momento era um lar que não temia ao Senhor, mas que quando esse lar passou a temer a Deus, a fazer aquilo que agradava o coração de Deus, tudo mudou. É um texto clássico lá de Zaqueu, né? É um texto de Lucas, capítulo 19, onde mostra um homem chamado Zaqueu, odiado pela sociedade, um homem que certamente as pessoas não gostavam, né, em primeiro momento daquilo que ele fazia. Dizia que ele estava servindo aos romanos, um homem judeu a serviço dos romanos, que cumpria, por exemplo, né, com uma cobrança que, de certa maneira, cobrava além daquilo que ele poderia cobrar. Um homem que, de certo momento, era odiado pela sua sociedade. Mas aprove o Senhor um dia Jesus passar em Jericó. Ao passar em Jericó, estava aí Zaqueu, que sobe a um sicômoro para ver Jesus. E quando Jesus está passando, diz: Zaqueu, eu vou à sua casa. Quando diz isso, Zaqueu então traz Jesus à sua casa e recebe Jesus com alegria, com júbilo, conforme diz o texto lá de Lucas capítulo 19, de 1 a 10. A partir daquele momento,
tudo mudou na vida e também no lar de Zaqueu. Porque Zaqueu recebeu Jesus, recebeu com alegria. E não mais do que isso, quando ele recebe Jesus, automaticamente ele já começa a sentir, né, a vontade de Deus de mudança. Ele diz: Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Este lar passou a ser um lar farol, onde as pessoas não viam ali uma mudança. Zaqueu era tido como um homem quase que impossível daquele lar, né, receber Jesus. Mas quando aquele lar recebeu Jesus, ele passou a ser um lar farol. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Ah, quantos lares hoje, né, precisando receber esse Jesus. De repente você diz: eu tenho tanto tempo de cristão, meu lar serve ao Senhor, meus filhos servem ao Senhor, mas ainda o meu lar não é um lar farol. Para que seu lar seja um lar farol, todos devem temer ao Senhor. Há um segundo texto, há um segundo verbo nesse texto, né, que fala sobre o servir. No versículo ainda 14, ele diz que: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Meu irmão, como isso é importante. O meu lar, para ser um lar farol, eu preciso servir ao Senhor com sinceridade e também em verdade. Para que isso aconteça, na verdade, eu preciso falar com o Senhor diariamente. Eu preciso ver em determinados momentos aquilo que está errado e consertar, para que o meu lar também possa ser um lar que serve ao Senhor, possa ser um lar farol. Quero destacar também um lar que oferecia o seu serviço, oferecia a sua vida ao Senhor, que é o lar de Maria, Marta e Lázaro. Certa vez Lázaro estava enfermo, essa história está contada lá em João capítulo 11, né? E Marta e Maria foi até Jerusalém encontrar Jesus. Diz: Jesus, venha rapidamente, né, para Betânia, porque o seu amigo, ele está enfermo e ele poderá morrer. Jesus se demora ali um tempo, mas ele vai até Lázaro. Lázaro já tinha 3 dias que havia morto. E quando ele chega lá, né, Marta e Maria estavam tristes pela perda do irmão. E aí uma delas diz: olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso é uma família que serve, que busca, uma família que aprendeu a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Tanto é que no capítulo 12 de João, nós vamos ver aí Maria, né, que no primeiro momento ali, Jesus diz entre ela e Marta, diz: Maria escolheu a melhor parte. E Marta preocupada então com seus afazeres domésticos. No capítulo 12 nós vamos ver aí, por exemplo, Maria servindo ao Senhor, né, com um azeite precioso. Ela derrama esse azeite sobre os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Meu irmão, nós precisamos servir ao Senhor. Esta família é uma família que serve ao Senhor, uma família que amava Jesus e uma família que era amada por Ele também. Então nós precisamos entender, para que se eu quero um lar farol, eu preciso compreender o momento que eu estou vivendo. A minha família está servindo ao Senhor. Há um temor nos nossos corações de poder aprender, de poder fazer prontamente a vontade do meu Senhor. Então eu estou servindo ao Senhor com a minha vida, com os meus bens, com aquilo que eu tenho. Fechando, irmãos, em terceiro lugar, tanto que Josué diz: olha, se vocês querem servir a Deus, né, aos deuses dos vossos pais, né, a minha família vai servir ao Senhor. Ou seja, ele bate o martelo: vocês podem servir a quem vocês quiserem, mas a minha família serve ao Senhor. Quantos deuses muitas vezes nós temos e temos colocado, né, na frente do Senhor, ou prontamente à frente da sua palavra? Às vezes televisão, novela, filmes picantes, internet, programas, muitas vezes semanais que nós temos. Hoje está um pouco mais restrito, mas shopping, aniversários, né, de repente em horários fora do padrão, fora do comum, dentro muitas vezes de horários de culto da igreja. Né? Acho que isso só acontece na minha igreja, né? Muitas vezes fazer um aniversário, um culto de quarta-feira.
Um domingo, 7 horas da noite. Eu disse, olha, pastor, só encontrei esse horário lá no local, na festa. Isso não acontece aí em Nova Jerusalém, só acontece na minha igreja, confesso. Mas são esses pequenos deuses que nós vamos colocando em nossas vidas e vamos deixando Jesus de lado. Quero que o meu lar seja um lar farol, mas eu vou colocando alguns deuses, pequenos deuses, que atrapalham a minha conduta, a conduta da minha família, a minha fé, o temor a Deus, o serviço, eu vou deixando de lado, mas em determinado momento eu quero realmente que o meu lar seja um lar farol. Então procure observar o que está entre você e Deus, entre sua família e Deus, entre a sua casa e Deus. Nada pode ficar à frente de Deus. Deus deve sempre tomar o primeiro lugar. Quer um lar farol? Eu preciso compreender que eu preciso construir, conforme diz o Salmo 127. Eu preciso proteger a minha família no Senhor, de coisas externas, de coisas que não convêm, de coisas, né, que vão atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Quero ter um lar farol? Eu preciso entender que a minha família deve ser uma família temente a Deus. Esse meu lar deve ser temente ao Senhor, como diz Josué, temei ao Senhor. E serviu com alegria, singeleza, sinceridade e também verdade. Nós precisamos ser verdadeiros com o nosso Senhor. Aí sim teremos um lar farol. E terminando então, eu preciso compreender que nada pode ficar entre a minha família e o meu Senhor. Devo deixar tudo de lado por amor ao meu Senhor. Entender que a minha família ela é abençoada, a minha família ela é santificada, a minha família ela é guardada a cada momento pelo Senhor. E se eu entender isso, eu certamente terei um lar farol, testemunhando, observando os preceitos da lei, fazendo a vontade do Senhor, buscando ser um homem íntegro, reto e temente a Deus, conforme Deus diz através da sua palavra em Jó. Olhando para Jó, ele diz isso para Satanás. Acredito ainda hoje Deus falando, está vendo? Os lares que estão servindo são lares que são tementes, que se desviam do mal, um lar que realmente faz a vontade do Senhor. Portanto, meu querido, que Deus abençoe a sua vida e o seu lar, e que Deus proteja o seu lar de todo mal, mas que você realmente aprenda a servir ao Senhor, temendo de todo o seu coração. Deus te abençoe e Deus continue dando sempre essa oportunidade de crescimento espiritual. Amém. Amém. Obrigado, pastor Marcos Ferreira. Eu fico impressionado com essa família, com esses dois pastores queridos nossos, com a capacidade que eles têm de comunicar de forma objetiva, sintética. Eu invejo, você sabe que eu não tenho muito essa capacidade, mas nós agora vamos então conversar um pouco com o pastor Marcos. O Ministério Lar e Família estará coordenando esse momento de bate-papo e nós vamos nos encontrar agora. O endereço está aqui, mas também vamos colocar aí no chat para você. Você já deve ter recebido antes também no seu WhatsApp. Entre lá agora na sala, nós já estamos lá esperando você para que você possa então tirar algumas dúvidas com o pastor. Desde já, muito obrigado, pastor, por nos abençoar. Obrigado, Ministério Lar e Família, por nos trazer também essa temática tão importante. Vamos conversar então, a gente se vê daqui a pouco. Deus te abençoe.